E aí, você está pronto? Você está pronta para o despertar galáctico? O que é essa coisa de despertar galáctico? Gente, é um título que eu dei, né, para um projeto onde eu reuni muitas informações que eu tenho, né, pesquisado, entrado em contato, vivenciado nos últimos anos, né, praticamente desde 2012 eu fui, né, junto com uma grande massa nesse planeta, né, convidado a enxergar o mundo de forma diferente. Eu particularmente tive uma experiência onde eu conheci o Tao e vivi outras experiências, né, com ayahuasca, e comecei a ter contato com um outro universo diferente do antigo que até então eu conhecia. Então a minha formação é de um cristão católico, muito envolvido com as coisas da igreja e muito alinhado com o ecumenismo, com aquilo que a gente tem de comum com as demais religiões. Mas até então, aquele modelo cristão era o que eu conhecia. E sou muito grato pelo aprendizado que eu tive, pela experiência que eu tive nisso. E não estou aqui para dizer não ao cristianismo, mas só compartilhando que me serviu durante um tempo e outras portas se abriram ao longo dessa jornada que me fizeram me aprofundar ainda mais em perguntas sem respostas que até então tinha. Né? Por exemplo, para mim não fazia sentido Deus enviar seu único filho, um Deus de amor, e fazer um sacrifício humano na frente de todo mundo. Né? Aquilo para mim não era divino. Aquilo para mim não era amoroso. Não fazia sentido nenhum. E até me doía, ainda dói, né? Imaginar que um Deus de amor possa fazer isso com qualquer um de nós, como sendo nós seus filhos, né? Para matar um e salvar milhões. Eu acho uma coisa incoerente até hoje. E isso, não sei quanto a vocês, mas em mim dói muito. Mas deixando essa coisa de dor de lado, e só dei um exemplo aqui daquilo que me fez buscar o que é o amor. Eu sempre tive para mim essa necessidade de identificar o que é aquela verdade que Jesus sempre dizia: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Que verdade é essa? E trilhei o caminho dessa verdade. E hoje eu sou resultante de várias experiências em busca dessa resposta que me deu hoje a segurança e a nova crença de perceber que o amor é muito mais do que aquilo que me foi apresentado até então. E eu fiz o meu próprio caminho, minha própria jornada, e hoje eu tenho minha própria crença. Eu tenho as minhas próprias referências de conceitos do que faz sentido e o que não faz. Então, este foi o meu processo de despertar. E a gente está falando aqui de despertar galáctico. Vai além do planeta Terra, vai além das nossas percepções, vai além de achar que nós, seres humanos, somos os únicos filhos de Deus, a ponto de só o planeta Terra ter direito a ter um paraíso, só o planeta Terra tem um lugar aqui em algum canto que quem não for bonzinho vai para o inferno. Só no planeta Terra tem um purgatório. Só no planeta Terra tem um astral, né? Enfim, são várias denominações aí de várias religiões e tal, mas que apontam a Terra como o único local no universo. Mas faz muito sentido só ser a Terra. Se eu ainda não conhecia outros planetas, faz muito sentido só ser a Terra. Se essas informações todas foram passadas no momento onde a humanidade não conhecia a existência de outros planetas. Isso foi muito recente.
E quando surgem outros planetas, para manter a minha crença, eu vou dizer, não existe vida fora da Terra. Porque, poxa, essa crença que eu alimento há milhares e milhares de anos, ao identificar que, por exemplo, o Sol é que é o centro e não mais a Terra, e isso faz com que a própria igreja da época, que coordenava toda essa crença, né? Ô Galileu, faz o seguinte, você está com essa ideia maluca aí, vai afetar, né, tudo que a gente plantou desde o começo, e dizer que a Terra que gira em torno do Sol não é a Terra mais tão poderosa assim, não, cara, não vai dar certo não. Ou você desmente isso, ou eu vou ser obrigado a te matar, cara. Porque, pô, você vai acabar com toda toda aquela construção que a gente fez para todo mundo acreditar nisso. Percebam então que esse despertar não é agora que começou. Ele já está vindo em doses, né, homeopáticas, ele tá vindo ao longo da história. E a própria humanidade teve, né, momentos onde poderia já ter se despertado num nível altíssimo. Como chegou a viver no período da Atlântida, da Lemúria, que eu conto um pouco disso também, dentro desse material que eu vou apresentá-lo logo a seguir. E, enfim, a gente não teve muito êxito e continuou no mesmo status de, opa, vamos aprender do zero. Vamos lá começar de novo, porque parece que a ficha não caiu. E agora chegou o momento onde não tem mais essa dose homeopática. Agora está vindo em dose cavalar, né? Então, o que isso significa para a gente? E o que eu tenho falado ultimamente? Um dos sinais de que isso agora está pesado são os sintomas da transição. Que eu falo de zumbidos nos ouvidos, que eu falo de acordar lá às 3h30 da madrugada, por exemplo, que eu falo da questão de fadiga, né, uma vontade maior de dormir, enfim, para cada um está tendo, né, um efeito colateral dessa aplicação energética cavalar, porque ela tem uma dose gigantesca e afeta diretamente no nosso DNA, que foi manipulado lá no passado para manter a gente num estado mais dócil, digamos assim, mais domesticado, sem fazer muitas perguntas, né, como essa, por exemplo, que me levou até aqui, que é o que é essa verdade que Jesus dizia na Bíblia. E dessa forma a gente viver, né, de uma forma mais facilmente controlável. E controlável por quem? Por grupos que se interessam em manter a humanidade num estado mais voltado para o trabalho, voltado para a crença de que somos pecadores, mais voltado para a crença de que necessitamos de um Salvador, né, porque nós por si só não podemos ser felizes se não depender de algo externo. Nós não conseguimos ser saudáveis se a gente não depender da medicina. A gente não pode ter um equilíbrio emocional se eu não depender de medicamentos, né, de um psiquiatra. Eu não posso, enfim, é uma crença que a gente carrega que eu dependo do outro. Eu não posso ser feliz no relacionamento sem depender da outra pessoa. Eu preciso da tampa da minha panela. A minha panela não funciona sem tampa. Né? Então, percebem que a gente vive até então numa visão de dependência total. Mas não, eu preciso estudar, preciso estar numa faculdade, eu preciso ter um bom emprego, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter uma família, eu preciso ter filhos, eu preciso depois cuidar dos netos, preciso me aposentar, preciso ter um bom plano de saúde,
preciso pagar um fundo mútuo, que pelo menos é o programa que a gente usa por aqui, né, na minha região, para aquele pagamento mensal para garantir minha sepultura, sem dar trabalho para a família. É nisso que resume a nossa vida, gente. É nessas crenças. Você já parou para pensar? Por que eu tenho que fazer faculdade? Por que eu tenho que ter um bom emprego? Ah, porque senão você não vai ser feliz. Será? Será? E é um monte de crítica, um monte de julgamento, um monte de pressão. Olha os jovens, a pressão que carrega. Não, porque você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Tá, e vou fazer qual faculdade? Não, veja a faculdade da sua vocação e tal. E a faculdade da vida? Quem nos ensina sobre a faculdade da vida? Cadê as escolas dizendo, você sabe ter um bom equilíbrio emocional? Você sabe lidar com conflitos? Você sabe se posicionar diante das inúmeras situações e dificuldades que a vida te apresenta como desafio? Quem faz isso? Ah, nossos pais fazem isso. Qual a bagagem que eles tiveram dos outros que foram seus pais? E assim sucessivamente. É fácil culpar os pais. Ah, é porque eu não tive essa informação, então é fácil a gente justificar tudo. No mundo que a gente está sem se despertar, a gente está justificando o tempo todo. Ah, eu sou assim porque os meus pais não me ensinaram. Ah, eu sou assim porque os meus pais bateram em mim. Ah, eu sou assim porque eu não tive o que comer. Ah, eu sou assim porque meus pais não me amaram. Opa! Pode ser uma justificativa que ajude muito a quê? A me manter no mesmo estado. Ó, eu sou assim, acabou. E a hora que eu falo eu sou, e eu sou é uma palavra mágica fortíssima, que define a sua realidade. Se eu falo eu sou pobre, tenho um monte de dinheiro guardado, né? Você vai viver uma vida pobre com dinheiro lá parado. E vai viver mendigando por aí. Ou você não arranja um dinheirinho? Ou você vai fazer um almoço? Eu não posso almoçar com vocês? Para. É hora de despertar, gente. Bora. Ó. Vamos dar uns cliques aqui, ó, na mente. Vamos ativar o nosso coração. Vamos fazer diferente. Já deu. Já deu. E a gente está passando por esses sintomas por quê? É mais uma vez o corpo avisando. Se a tua mente não desperta, vem os cutucão. Ô, acorda aí. Ei, vamos, já tá um sol enorme lá, em pleno dia. Com um monte de coisa legal para viver. Para festar, para se divertir, para passear, para conhecer. E a gente continua na nossa cama. É como a gente ganhar um prêmio de uma passagem para um lugar que a gente ama muito, num resort, e eu ficar no quarto do hotel o tempo todo, sem apreciar as atividades, sem curtir o local. Não faz sentido. Por isso que a gente está vivendo esses sintomas. Os cutucões agora, no nível físico, é para mostrar para a gente alguma coisa não está funcionando bem. E vocês podem ir para médico, vocês podem procurar seus especialistas, não vão achar a causa. Porque a causa é essa transição planetária. Que, resumidamente agora, para o vídeo não ficar muito longo, ela tem esse efeito por conta de novas ondas que vêm do nosso Sol central de Alcione, lá da galáxia, da nossa Via Láctea, para atenuar esse fluxo de luz, porque é poderosíssimo. Ele passa pelo nosso Sol, Sol que a gente conhece por aqui, e vem até nós. Então, os sóis acabam fazendo esse filtro e direcionando essa luz. O planeta Terra agora está numa região dentro do universo onde esses feixes de luz
estão muito mais diretos, mais fortes. É como se agora a gente não tivesse mais na penumbra, mas no feixe principal da luz. E aí não tem como. Aí não tem como. É como se tivesse uma lanterna apontando lá no centro, né, direcionando lá no ponto focal que eu não tem como deixar de ver. E aí, minha gente, as sombras que antes eram algo distorcido passam a ser bem definidas agora. O que eu achava que era sei lá, um monstro, um bicho-papão, alguma coisa assim que me incomodava e não me deixava olhar para aquilo, então me mantinha ainda mais distante do movimento, me mantendo no estado confortável da inércia, da paradeira. Agora não tem jeito, agora eu tô vendo que, puxa, aquele negócio ali está sendo nítido, e não tem como desviar. Não é um bicho-papão, eu tô olhando para ele agora. Só que é a região onde o meu cérebro, minha mente, a minha personalidade aprendeu a evitar aquele local. Ele está bem definido, mas ainda não sei o que é, porque está preto. É uma sombra agora que ficou com contornos nítidos. Não é um bicho-papão, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um animal peçonhento, pode ser um buraco que me leve, né, para o fundo de um abismo, enfim. Só que agora o convite é: siga a luz. E ali tem pontos de sombra. E eu só vou enxergar quando me aproximar, ainda mais daquilo. E fica a dica: aquilo que eu evito ao longo da vida está realmente bloqueando o que é o caminho para a sua felicidade. O que mais eu evito na vida é algo que eu deveria ir ao encontro, pois esse medo, que é essa realidade distorcida, que impede que eu encontre realmente o meu tesouro, que está ali logo atrás. Então, minha gente, é muita coisa que eu gostaria de estar compartilhando. Mas a gente está aí, não tem para onde fugir agora. O que era para ser, já foi. E agora só existe o que já é. E o que é são esses sintomas. No meu material, então, do Despertar Galáctico, eu vou apresentar para vocês, né, o fato de a gente estar, então, nessa área dentro da galáxia, onde esses feixes de luz se intensificaram, estão causando toda a nossa alteração, não só biológica, mas na estrutura emocional, mental, né, de cada um de nós. E saber, né, lidar com isso é importante, né, lógico, para a gente não surtar, para não ter outros desconfortos que vão chegar num nível que pode até atrapalhar a gente de ir ao trabalho, de ter os relacionamentos em nossa família e tudo mais. Então vamos lá, vamos nos cuidar. E eu tô aqui, né, depois de tanto tempo, querendo compartilhar imensamente isso com vocês, porque já deu. Todo mundo precisa saber. E eu não vou mais ficar também na condição de conversar com um com o outro. Você agora que está aí no YouTube e está me vendo, dá seu like, compartilha para mais pessoas, porque agora eu vou falar. Se precisar, eu fico o dia inteiro agora falando com vocês. Lógico que, né, a gente precisa de equilíbrio. Eu tenho minha vida, tenho minhas outras atividades e eu vou, né, arranjando um tempinho aqui, sempre estar compartilhando com vocês, sim. Desculpe o vídeo um pouco mais longo, mas eu quis expor isso de coração aberto e explicar um pouquinho do que é esse processo para vocês. Então bora lá, a gente se vê nos próximos vídeos por aí. E em breve eu vou estar disponibilizando material para quem quiser ter acesso. E lembrando que também eu vou dar um curso, inicialmente vai ser presencial, tá? Porque são alguns assuntos
de teor onde posso ter algumas censuras por conta da profundidade do material. Eu preciso fazer uns testes ainda, senão meu canal no YouTube, né, vai ter algumas dificuldades de continuar operando da forma que a gente gostaria, com qualidade, com permanência, com disponibilidade, tá? Mas é isso aí, gente, ó. Um beijo no coração, na alma de cada um de vocês. Obrigado por estar assistindo até o final desse vídeo. E para você que chegou até o final, sabe que então logo eu vou apresentar para vocês este material para que vocês também não fiquem perdidos no meio desse processo. E eu falo outra coisa, é urgente, tá? O quanto mais a gente souber dessas informações, o quanto mais preparado a gente estiver, mais fácil será passar por isso e também auxiliar as outras pessoas, tá? Dando a elas um suporte, um apoio e dizer, gente, isso vai passar e isso é para o bem, tá? A luz de Deus Pai e Mãe, do nosso Criador, da fonte divina, está bombardeando todo o planeta Terra. E nós, como seus filhos amados, estamos recebendo essa bênção e está assim, chacoalhando toda a estrutura para que a gente se liberte das mazelas, das cicatrizes, das dores, da velharia, da sujeira que a gente acumulou ao longo das eras. E esse momento de encontrarmos a luz. E aí, sendo o que somos, também centelhas de luz em expansão neste infinito universo. Vejo vocês numa próxima. Fiquem em paz e fiquem na luz. Até!